A quem interessa a nova onda de perseguição às torcidas organizadas. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje, para falar um pouquinho do extracampo, do que acontece fora dos gramados, já que fizemos uma cobertura de toda essa última rodada aí contra o Pedrinhas. Links aí você vai ver na descrição ou no próprio canal. E logo a gente vai começar a fazer já a cobertura para o jogo do Frei Paulistano. Mas hoje nós vamos falar sobre a perseguição às torcidas organizadas. Se inicia desde o ano passado, do final do ano passado, uma nova onda de perseguição, e ela chegou até aqui com a proibição da torcida jovem de frequentar os estádios, e ontem com aquela cena lamentável da retirada de torcedores que estavam no setor 23, o setor onde ficava jovem, provavelmente pessoas da torcida jovem mesmo, mas que não estavam lá enquanto torcida jovem, estavam lá enquanto torcedores que se reuniram já aqui. A proibição era que não poderia entrar com materiais da jovem, eles não estavam com materiais da jovem. Isso eu expliquei no meu vídeo pós-jogo ontem do Pedrinhas, e eu não vou focar muito nele nesse vídeo. Caso você queira ver, tá aí é só dar uma olhadinha lá no finalzinho do vídeo de ontem. E a gente vai falar sobre isso de forma bem aprofundada no Bancada Azulina do próximo domingo. Então aguardem lá o Bancada para que a gente possa conversar. E para que a gente continue fazendo toda a cobertura do Confiança, dentro e fora do campo, Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, futuramente Série B, dá seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 2.000 seguidores até o final da Copa do Nordeste. Bem possível que a gente consiga isso antes, a gente falta menos de 100 para alcançar os 2.000, então eu conto com a sua ajuda para que a gente possa alcançar essa meta e estabelecer novas no futuro, ok? Vamos lá. A gente fala muito quando a gente vê algum vídeo fofinho, alguma imagem cativante, então alguma ação de solidariedade que não é só futebol. E isso é muito importante. De fato, futebol não é só um esporte. Futebol é algo cultural que faz parte, é o esporte mais popular no planeta Terra. Então ele tem uma questão social e cultural que vai muito além do esporte praticado em si. Tanto é que a gente vê no Brasil as divisões inferiores que lotam estádios em alguns casos, enfim. Isso vale para tudo, vale para essas questões sociais, vale para essas questões de solidariedade, mas vale também para questões políticas. Então o futebol ele foi usado como resistência à ditadura. Então existiram várias ações durante a ditadura militar brasileira e latino-americana como um todo, dentro dos estados futebolísticos. A democracia corintiana é um exemplo disso. O Barcelona foi, enquanto clube, uma resistência à ditadura de Franco na Espanha. Aqui no Brasil, 2020, 2019, 2020, as torcidas antifascistas têm sido retiradas dos estádios sem nenhuma justificativa legal, social e nada. Simplesmente o fato de você estar com a bandeira escrito palavras torcida antifascista, isso já exclui você do estádio de futebol, porque o futebol ele vai além do esporte, repetindo isso. Ele tem questões políticas, tem questões sociais, e por isso que a proibição da torcida organizada não é pelo bem do futebol, não é pelo bem do espetáculo futebol, é por outros interesses que vão além disso. A gente pode falar sobre vários exemplos de como o futebol representou a sua vida social em vários momentos da nossa história recente. Se você quiser esse vídeo, deixa um comentário aí que a gente prepara aí para quando a temporada dá uma folga, que tá difícil, é jogo 2 vezes por semana, tá puxado. Mas se você quiser mesmo, deixa esse comentário aí que a gente prepara isso. São histórias muito legais pra gente falar. Então vamos lá falar do tema principal. Voltou uma onda de perseguição às torcidas organizadas. Essas perseguições às organizadas, elas vêm por ondas, dependendo das necessidades ou dos interesses dessas ondas. A última onda que aconteceu ali no final dos anos 2000, início da década de 10, ela foi basicamente para se adequar à estrutura brasileira aos grandes eventos. Então naquele momento foi proibida a pirotecnia, foi proibido bandeiras, algumas faixas, em algum momento as baterias foram restritas.
para se adequar aos grandes eventos que estavam para acontecer no Brasil e aconteceram. Inclusive coisas que eram proibidas, como o álcool, voltaram a ser permitidas porque esses grandes eventos pretendiam vender álcool por conta de seus patrocinadores. Então, quando existe uma grande manobra de perseguição sistemática e nacional às torcidas organizadas, sempre tem algo por trás. Dessa vez, a provável motivação disso é a chegada do clube empresa. Lei que está passando no mercado, tem um vídeo prometido, eu vou fazer esse vídeo sobre isso, destrinchando toda a lei, falando dos pontos positivos e negativos. Mas com a chegada dessa proposta de lei do clube empresa, ela começa a ter uma proibição das organizadas. 2 organizadas do Cruzeiro foram proibidas no ano passado, ficaram suspensas por volta de um mês. Eu não acompanho muito a rotina das TOs, mas eu lembro muito bem desses fatos em relação ao Cruzeiro, porque eles protestavam basicamente por conta da situação do time, que acabou sendo rebaixado. E essa proibição, essa perseguição chega a Sergipe por meio da proibição da torcida jovem do Confiança de estar dentro do estádio. Qualquer que seja a manifestação que lembre a torcida jovem. As roupas você não pode entrar com batistão porque é muito claro, mas só o fato de juntar pessoas e cantar no mesmo setor da torcida jovem, isso já foi qualificado como ação da torcida, e todas aquelas pessoas foram retiradas da arquibancada durante o jogo, pessoas que pagaram ingressos, pessoas que são sócios do Confiança e não puderam assistir, só puderam assistir parte do primeiro tempo, porque elas foram expulsas do batistão, porque estavam cantando músicas de incentivo ao time na área que até o último jogo era onde ficava a torcida jovem. E por que eu estou achando que essa questão do clube empresa é o que está por trás disso? O clube empresa, ele basicamente não precisa de torcedores, ele precisa de consumidores. O futebol ele passa a ser um produto para além do jargão produto futebol. Então, se você tem torcedores que se organizam, protestam e vão buscar a melhoria para o seu clube, futebolisticamente, culturalmente, e essa integração com a cidade, o não é só futebol, isso pode atrapalhar alguns interesses, principalmente de quem quer ganhar dinheiro com essa coisa do clube empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem drástico, mas que já aconteceu em Portugal com belenenses, procurem se informar, vou deixar alguns links aqui. De repente, o clube é vendido, então Confiança é vendido, vira uma empresa, na verdade ele não pode ser vendido, ele abre uma empresa, existem acionistas e o time chega à Série A. E aí esses acionistas acham por bem que não, na Série A a gente precisa de mais investimento, então a gente vai mudar para o oeste baiano, ali para a cidade de Barreiras, que não tem um time de futebol forte, e vamos estar na Série A, vamos ter apoio do agronegócio local e vamos faturar ainda mais dinheiro. E aí a gente, aqui que se vire, o time tem dono agora, tem acionistas, e o que for melhor para eles, eles vão fazer. E que se tiver torcida organizada, se tiver gente se organizando na arquibancada, isso não vai passar tão fácil, isso não vai passar sem barulho, isso não vai passar sem resistência. Então, isso eu dei um exemplo extremo, mas outros pequenos exemplos podem ser dados de como as organizadas, a organização de pessoas na arquibancada, elas são prejudiciais a esse tipo de projeto, e por isso que essa nova onda de perseguição vem tão forte. Porque é muito claro, quando começa a passar essa lei no parlamento, aí Ministério Público, Judiciário começam a fazer valer alguns dispositivos para impedir que as organizadas sobrevivam e continuem nas arquibancadas. Aí você me pergunta, tá, mas que a violência? Que sempre a violência é o pano de fundo, é a justificativa para esse tipo de ação. Eu não sou burro, eu não sou maluco de tentar brigar com os fatos. Se eu dizer que não há violência nos estádios, no entorno e junto às torcidas organizadas, eu vou estar mentindo. Existe sim, mas não é proibindo as organizadas, não é deixando elas na clandestinidade, sem controle nenhum, que isso vai resolver. Porque não resolveu nos anos 90, não resolveu nos anos 2000, não resolveu nos anos 10, e não vai ser agora nos anos 20 que isso vai ser resolvido. Porque quando você tira bota na clandestinidade, você não identifica pelas cores da torcida, você tira a sua fonte de financiamento, e a violência acaba aumentando e crescendo, não só dentro do estádio, mas no entorno, fora, nos bairros. O que a gente vê hoje no Recife foi fruto dessa
prática de proibição das organizadas de poder mostrar a cara. Eles têm que se apresentar e quem for envolvido nas confusões, eles devem ser punidos individualmente. Punir a instituição e não punir quem participou da confusão é enxugar gelo, não vai acontecer nada, porque essas pessoas que brigaram no jogo contra o ABC, por exemplo, que talvez tenha sido o estopim, elas vão continuar brigando nos próximos jogos. E como a gente combate essa violência? A partir de inteligência. Aqui no estado de Sergipe, quem se lembra do final dos anos 90, início dos anos 2000, o nível de violência entre torcidas era muito alto, muito mais alta do que é hoje. E o que foi feito? Não foi proibindo as organizadas que isso melhorou. O que foi feito foi botando policiamento no entorno do estádio, acompanhando as marchas das organizadas até os estádios, botando policiamento em pontos estratégicos do estádio, da cidade, quer dizer, e com isso praticamente você entra e sai do Batistão na segurança, sem nenhuma intercorrência em relação à violência. Só que então a gente tem um exemplo prático de como resolver. Por exemplo, a briga entre as torcidas de Confiança e ABC no último jogo da Copa do Nordeste. A gente já tinha visto uma briga igual àquela entre torcida do Sergipe e torcida do Asa. É sabido que as torcidas organizadas de ABC e Confiança têm rivalidade. Então, qual foi a ação de prevenção que foi feita? Botaram umas grades que os caras pularam em 2 segundos, não reforçaram as grades, não reforçaram a segurança. Então, ao invés de prevenir que aquilo acontecesse, eles proíbem as organizadas. Aí da próxima vez vão estar lá descaracterizados, mas vai acontecer a briga do mesmo jeito se você não botar grades mais reforçadas, se não botar seguranças, se não botar um monitoramento na torcida visitante. Quando essa torcida for claramente rival da torcida do Confiança. São questões práticas que resolveriam essa questão da violência sem usar um expediente de proibição, que além de retirar direitos das pessoas se organizarem, ele é sabidamente inútil. Então, eu entendo a questão da violência, mas existem outras formas de resolver que não proibindo as organizadas. Por fim, liberdade para a torcida jovem, que ela possa voltar ao estádio, possa voltar com sua bateria, seus materiais, suas camisas, e principalmente porque se hoje é a jovem que está sendo perseguida, amanhã pode ser a gente. Amanhã pode ser qualquer manifestação de torcedores, uma manifestação de sócios torcedores exigindo melhoria do clube, pode ser reprimida pela polícia sob o argumento de ser torcida organizada, de incentivar violência, de que estádio não é lugar para protesto. Estádio é lugar para você fazer o que você quiser, desde que você respeite as outras pessoas. E o desrespeito deve ser coibido individualmente. Não pode pegar uma instituição, puni-la e não resolver o problema no final das contas. Deixe a sua opinião aí nos comentários, o que você acha sobre esse tema. É para proibir mesmo as organizadas? Vai dar certo dessa vez? Se não deu certo, como fazer? Deixe a sua opinião aí, quero muito ler para a gente continuar essa conversa mais para frente, ok? Muito obrigado por tudo, saudações proletárias, fui!